Humanos desalmados, esse é o tema de hoje. Eu já havia falado isto há algum tempo atrás, acho que foi 2 anos atrás ou um ano atrás, mas infelizmente o meu canal foi retirado pelo Velho Árabe também, porque eles têm medo que a gente fale da verdade, que eles não estão prontos para aceitar e eles não querem aceitar, e por isso que eles têm que tentar se livrar das pessoas. E vários canais assim foram banidos, né? Como o Enes Penar ou o David Icke. Então, aqui esse tema é sobre as pessoas que nascem com entrantes dentro. Eles não são muito humanos como o velho árabe, eles não são humanos, entendeu? Então por isso que nós vemos hoje em dia tanto, hoje em dia não, isso já é lá atrás dos primórdios, né, que já tem gente ruim, já tem psicopatas por aí que causam tantas dores aos próximos. Pode ser um casal de pais, pai, mãe, pode ser filhos, filhas, qualquer pessoa, ou mesmo um estranho, pode causar mal um outro, até mesmo uma avó, um avô. Porque esses povos, já estão tão traumatizados e eles não são bem humanos, entendeu? Se você tirar um scan, muitas vezes lá dentro não é humano. Esses povos não são humanos. Você quer ver um psicopata como o velho árabe? De pequeno, esses indivíduos torturam animais, eles têm uma aversão com animais e com outras crianças, eles judeiam Deus das crianças, eles são os grandes bullies, eles são dissimulados, eles distorcem as coisas, eles projetam-se ao próximo, tipo, ok, ele é o bully, mas ele vai para casa chorando, isso mesmo, chorando e batendo com os pés, e soluçando a mãe e o pai, dizendo que ele foi o bully, ele foi a vítima, ele foi o abusado, o bullied na classe, quando na verdade ele é o perpetrador, ele é o grande bully na escola. Então por aí você vai ver os traços dos psicopatas. Começam assim, entendeu? E ele está em tua família, ele pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha, ou um estranho, como eu falei, né? Qualquer um no trabalho, nas ruas. Por isso que os velhos hoje em dia estão sendo atacados nas ruas também com marreta nos Estados Unidos. Eles estão atacando as pessoas por nada, sacrificando crianças, sequestrando as crianças para fazer magia negra. Todos esses não são humanos. Eles são esses seres aqui. O velho árabe é isto. Eles não são humanos. Agora, não é necessariamente que você vai ficar assim, que você é mau. Você não precisa ser mau só porque você se torna um ser assim. Muitas vezes eles não gostam de se mostrar. Eles preferem obter uma forma humana. E por que eles querem obter uma forma humana? Porque eles não querem se expor. Entendeu? Eles não querem se expor. Eles preferem obter uma forma não humana, humana para fazer o mal. Eu não estou falando que o Obama fez o mal, não, não é ele. Eu estou falando que esses aí que fazem o mal, eles não necessariamente pintam, fazem esses negócios aí, como eles falam, eles tipo mutilam o corpo deles. Não estou falando desses povos, eu estou falando de outros que parecem normais, né? Um velho como o velho árabe de 70 anos, que aparentam ser bonzinhos para o público. Eles geralmente obtêm assim uma façada falsa para as pessoas, ao público. Eles são sempre aqueles pais exemplares no público, mas uma vez que eles trancam aquelas portas, o pau come, o abuso lá dentro come. Entendeu como é? Mas na frente nas igrejas, nas mesquitas, oh, nossa, eles são um anjo, um anjo.
Mas dentro de 4 paredes é quando eles tiram os corpos humanos deles e mostram quem eles realmente são. Uma víbora venenosa. Entendeu como é? São os demônios. E também existem jovens assim. Por quê? Porque hoje em dia, não apenas hoje em dia, mais hoje em dia do que antigamente. Antigamente já existia, só que hoje em dia eles multiplicaram, né, a proporção e eles multiplicaram a proporção de números de entrantes que adentram hoje em dia a Terra, esses seres aqui. Então, muitas vezes se a pessoa vê isto, né, no esquema, vai ver que existe lá não uma criancinha, mas outro monstro lá dentro. E muitas vezes eles não aparentam nada, né, nos primeiros anos, mas ao começar por 5 anos, 6 anos, eles começam a maltratar animais. Você vai ver os sinais aí. Eles gostam de maltratar, de esfaquear baratas, ah, aqueles libélulas, né? Butterflies, que são as borboletas. Depois eles partem, eles upgrade, atualizam-se para coisas mais sentientes, como um gato. Começa com um gato. Depois, quando eles se tornam adolescentes, vai para os cachorros. Eles maltratam os cachorros, bichos, eles queimam os bichos, eles amarram a caudinha deles, entende? E eles matam eles depois, pouco a pouco. Sejam queimados, sejam esfaqueados ou outra coisa. Esses são os sinais dos psicopatas. E tem uns deles aqui, como o velho árabe, que vem com várias nicks falsos e personagens falsas, inclusive aquela de mulheres. Ele vem como mulher, ele vem com fotos roubadas para melhor enganar e ludibriar os povos. Se você vê aqui um canal que tem várias spam, vamos dizer spam, tem um comentário e embaixo você vê uns 100, 200 comentários, subcomentários. Aquele lá é um psicopata, é esse velho de 70 anos. Ele vem com fotos roubadas, vem como mulher, com nome de mulheres, fotos de outros homens. Quando ele é um senhor com a papada de sapo, ele tem uma papada bem grande aqui no pescoço, ele tem a pele parda e ele é um árabe, eu acho que é um refugiado qualquer. Entendeu? Ele é careca também, parece um genie e ele é malidente. Não se deve confiar nessa pessoa. Ele já hackeou, ele já aprontou muito aqui na net, já hackeou várias pessoas mesmo sem merecer, mesmo sem falar dele, por pura malícia. O modo operandi dele é que ele vai te quando você chega a um certo ponto, vamos dizer 1.000 subscritos, ele vai lá e ele te hackeia, ou ele te cabueta, te denuncia ao YouTube, ou ele mesmo hackeia o teu canal e derruba-no, ok? Isso que acontece. E ele vem como o suportador nos comentários, tipo, nossa, que povo ruim é este? Como é que esse povo aguenta? Por isso que o meu canal é isso e é isso aquilo, não faço isso e aquilo. Ele vem sempre com nicks fake. Os nicks fake geralmente deles não tem canais. E são bilhões de nicks fake. Isso é o sinal do psicopata. O Senhor fala que eu sou doente, meu Senhor, porque eu exponho, quem expõe Satanás tem que ser doente, entendeu? Mas o meu lema é o seguinte: para Satanás, para gente ruim, a gente tem que ser pior do que ela. Mas não quer dizer que a gente é um covarde, porque o Satanás, o diabo é covarde, ele só mesmo eles
Eles gostam de perseguir só mulheres, aqueles que eles veem como fracos. Eles não gostam de fracos. Eles perseguem as mulheres, as crianças e os animais. Entendeu? O diabo, o reptoide velho. Entendeu? Entendeu? Vocês são covardes. Vocês são brutos e covardes. Só com aqueles que vocês pensam que são moles. Quando uma pessoa é dura, vocês chamam de doentes, como vocês. Mas existe uma grande diferença. A pessoa boa do bem não faria jamais mal a uma criança. Não faria jamais mal a um animal. Ela ia os proteger e dar amor e cuidado, e não maltratos, e não maldade. Porque ela não é covarde, ela não é fraca como vocês. Fracos são aqueles que pensam que são fortões, os fodões, os machões, contra as mulheres e as crianças apenas e os animais, entendeu? O Senhor fala desses machos aí que estão a matar as mulheres hoje em dia, né? Porque desde que o Hercúmbulos veio à Terra em 2011 por aí, entrou aqui nessa atmosfera aqui, abriu-se o véu e vários dos demônios que estavam dentro do corpo humano saiu finalmente. Alguns são ok, outros não. Outros são de baixa categoria, de alta perigosidade. São aqueles reptóides polvinhos, bandidos. O Senhor faz parte de um. Apesar do Senhor querer mostrar seu bonzinho com extensões, personagens extensionadas, com extensões de si mesmo, com fracções do Senhor mesmo, se passando como bonzinho, mas de bonzinho o Senhor não tem nada. O Senhor fala sobre bedobilia, eu estou falando errado aqui a propósito, ok? Bedobilia. O Senhor fala sobre esdobrar as mulheres, cortá-las em pedaços. E nisto o Senhor não fica sendo melhor do que aqueles que o Senhor julga, principalmente os jovens, né, de 18 anos que entram em creches e matam as crianças. Isso aí porque ele já tem um entrante. E não adianta o fato dele usar o anime. O cara lá, um policial, falou que foi por causa do anime, porque o menino foi bully, né, na escola. O velho vem me culpar por tudo isso, dizendo que foi eu que falou tudo isso. Velho, eu apenas falei que o anime, que programas como o anime enhance a predisponência ao mal, entendeu, meu senhor? Ajuda a predisponência ao mal, a predisponência ao mal, porque o senhor não pode se comparar a um jovem de 18, 17, 15 anos. O senhor já é velho. Porque eu vejo anime e nunca aconteceu. O senhor nasceu nas décadas dos 30 aos 40, meu senhor. Para ser generosa, eu diria que 1950, máximo. Mínimo 30, décadas dos 30. Então, o senhor não cabe-se nessa categoria de nova geração, onde elas estão mais expostas ao mal que está abrangendo o mundo hoje em dia, que estamos sendo né, influenciado, quer dizer, os jovens sendo influenciados, que estão sendo expostos a todo o mal. A internet não ajuda nada disto. As crianças vêm da internet e os jovens para sair de uma vida vazia, uma vida sem sentido, onde a família, a mãe, a tia, os avós não saem com as crianças para se divertirem, se isso pode, né? Porque é muito difícil, porque com a onda do crime hoje em dia está muito difícil para as famílias saírem para ter lazer. E essas crianças, a mãe tem que trabalhar, o pai nem fala se é que tem pai,
As crianças ficam dentro do quarto, quando tem pai, o pai só sabe reclamar e bater, e ser rude e bruto, e outro reptiliano. E o que acontece? As crianças vão para a internet, é ali onde elas são dispostas, são expostas. Aquele portal, ao portal infernal que tem aqui na internet. A internet é para várias funções, é para vários. As pessoas que vêm aqui têm várias intenções. Algumas para procurar informações, para estudar, outra para procurar um meio de arrumar dinheiro, outra para entretenimento baratos, outra para bullying, como o velho árabe, com várias personagens fake em todas as plataformas virtuais. Ele tem bilhões e bilhões e bilhões de contas fake. E eu digo bilhões sem brincadeira alguma, porque trata-se de um psicopata de alta categoria, ok? Então, elas vêm aqui por essas intenções, para se divertir de modo barato, né? Para procurar presas. Se eles são predadores, eles vão procurar presa. Quem são essas presas? Geralmente crianças, menores e mulheres. São esses três componentes. Tem que ser mulher, crianças e jovens. Esses são os predadores, os reptilianos predadores em corpos humanos. Então eles vêm para esse propósito aqui, para essa razão, né? Esses motivos. E outros motivos que a gente tem aqui para entrar hoje em dia é porque vários gananciosos, os mendigos da internet, vêm para pedir dinheiro, para fazer um canal, para poder obter favores monetários, qual não é o meu caso, né? Pode ser o caso do velho árabe e outros, tantos, não eu. E outros é para expor, para gastar algum tempo aqui e fazer um vídeo, expor alguma coisa, falar alguma coisa com conteúdo. Conteúdo, eu digo que é alguma coisa que vai alertar as pessoas, se é que essas pessoas são humanas, porque às vezes eu me sinto ao meu redor só tem reptilianos, seja aqui na internet, seja na real, mas eu ainda tenho uma esperança que ainda tenha humanos orgânicos por aqui, e eles estão tentando tirar todos os humanos orgânicos através de pandemia e entrar, né, trazer outros que não são orgânicos. Os monstros vão ser reencarnados, encarnados aqui. Depois de as metadeiras é de tirar pelo menos 85% dos humanos orgânicos. E, bem, essas são as funções a qual eles usam a internet. No meu, aí a pessoa pergunta, e o seu? Qual seria o seu? O meu, eu faço parte daquela categoria ali do baixo, a última das últimas, onde eu venho para expor e para me expressar e para também matar o meu tédio só à noite, quando eu tenho um tempo. Agora é 2 horas da madrugada, eu entro aqui no mínimo 11 horas da noite, 23 horas. Passar um tempo depois eu vou dormir, entendeu? Eu não sou assim viciada, não venho para chat, não venho para essas finalidades, não preciso mais. Eu já me envolvi acima disso tudo. Então, é para essas finalidades que eles vêm aqui na internet. E a internet é um portal infernal, um portal que vai aliciar as crianças e os jovens. Por que eu digo isso aí, o velho árabe? Não, porque eu uso o anime e nunca me fez nada de mal. Por que eu não fui por aí a matar? Por que eu não saí a matar? Eu fui bullied também. Meu senhor, a sua geração era outra. Eu suponho que o senhor começou a ser adolescente nos anos dos 60. O senhor entrou a sua adolescência nos anos 50, 60. Não foi isto? O senhor ainda era um jovem de 20 e poucos anos, eu não sei. Mas a sua geração é antiga, a sua geração é outra. Não tem nada a ver com a geração de hoje em dia.
E com o tipo de problema que estamos a passar agora, é muito diferente, entendeu? É muito, muito diferente. Antigamente, né, as pessoas tinham outro tipo de paradigma. A gente, bom ou não, ainda dava para levar. Hoje em dia não. Desde que o Hercâmbolo passou 2011, o véu caiu e vários reptilianos, vários monstros em corpos humanos mostraram que realmente eles são. Ah, porque o humano não presta, o velho árabe. Ah, porque o humano não presta. O pior bicho é o humano. Ou o senhor quer dizer o bicho que está dentro daquele corpo humano. Mas o template, meu senhor, não era para ser assim. A originalidade não era para ser assim. Nunca. Mas foi distorcido. E em fato, a energia masculina é distorcida. Ela vem da feminina. A feminina é original, o template dos quarks, plutônios e átomos. Mas ela foi distorcida, ela é um subgrupo da feminina. O yin é o verdadeiro yang, nem tanto. O yang é o macho, é o escuro, deve ser o escuro. O yang, o yin é o melhor, ela é feminina, é original. Ah, mas tem mulher também safada? Tem, porque elas têm um grande grau de patologia, de psicopatia. Elas não têm muita sabedoria divinas. São mulheres que têm um alto grau de testosterona masculina. São mulheres que pensam como machos e elas também não são humanas. Elas não são humanas. Elas são híbridas. Entendeu? Elas não são humanas. As mulheres que deixam os seus machos matar suas crianças, abusar de suas crianças sexualmente, maltratam as crianças, não dão comida para eles, não dão comidas para eles, não batem neles, essas não são humanas. Ou elas estão sendo possuídas ou elas não são humanas, entendeu? E elas também não têm inteligência. A ressonância coletiva, a mesma que falta no velho árabe. Né? Aí está explicado porque agora. Dá para explicar, meu senhor? Ah, porque um macho fêmea é um macho. Não, a alma dela é o macho. A alma. O corpo não é. O componente, a composição biológica não é. Entendeu? Mas o corpo eterial daquele ser é. A energia dela é. Mas o corpo não é. Entendeu? Mesma coisa de um homem que usa a imagem de uma mulher e diz que ser mulher, ou ela, Joãozinho agora ficou sendo ela, Mariazinha ficou sendo ele. Mas por quê? Porque eles usam aquela imagem, uma réplica. Mas porque o seu corpo etérico, uma energia delas e os hormônios são ou femininos, mais predominante feminino ou masculino. Entendeu? Então tá explicado, né, meu senhor? Espero que o senhor aprenda, viu? Mas não, o senhor nunca aprende porque eu tô aqui batendo nessa tecla há muito tempo. E desde então o senhor tenta me derrubar. O senhor nunca aprende. O senhor é incorrígible. Ah, você não sabe falar inglês, não sabe falar português. Meu senhor, eu não tenho que bater nessa tecla por mais 10 anos daqui pra frente. E eu espero que não. Entendeu? Mas por uma meba como o senhor, sem ressonância cognitiva, sem nenhum vestígio de entendimento ou capacidade mental de raciocinar, então eu vou ter que bater na mesma tecla ao falar que eu não estou no Brasil desde 83, quase 40 anos fora sem falar o português. E para alguém que não fala a língua há muito tempo, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de mim por ser tão, aos 55 anos de idade, ser tão assim, inteligente com uma boa memória. Entendeu? E isto sem falar que eu larguei a escola há muito tempo. Há muito tempo, desde que eu era jovem ainda eu larguei a escola porque eu queria ajudar minha mãe em casa. Então larguei a escola. Então o meu grau de escolaridade não é assim muito alto. E
Daí quer dizer, a qualidade, né, de, de gramáticas ou vocabulários que eu uso como forma de expressões. Mesmo assim, está bom demais para uma pessoa que não fala mais a língua. Eu me sinto super duper inteligente. E sem falar, meu senhor, que uma pessoa idiota, amébica, morônica como o senhor não saberia outras línguas. E eu sei falar outras línguas, viu? Asiática, inglesa muito bem, fluentemente. Então eu posso dizer que sim, eu sou inteligente. Mas porque o senhor não tem nada mais a falar, então não é o meu problema, não seria o meu problema, né, senhor? Paciência, né? Santa Maria Inteligência. Então vamos continuar, o que é onde eu estava. Pois bem, hoje em dia, depois da passada do Hercúmbulos, ou também como se chama o Nibiru, muita gente está mostrando quem eles realmente são. E com isto vem o que? Os crimes hediondos. Nunca a polícia esteve tão ocupada como elas estão hoje em dia, com crimes hediondos, crimes horríveis contra a humanidade, contra as crianças, contra os animais, contra o meio ambiente, contra a terra, contra a natureza. Filho voltado contra a mãe, contra o pai, pais e mães abusando dos seus filhos pequenos. Isto é uma aberração da natureza. E daí a gente pergunta, qual é o futuro da humanidade? A humanidade, ou você quer dizer a reptalidade? Porque dentro daquele ser não existe nenhum vestígios ou traços orgânicos humanoides, mas sim reptoides, como o velho árabe. E você fazendo isso é um dos menos. Você pode fazer esses artifícios em você, é problema seu. Você pode, não quer dizer que a gente pode julgar o livro pela capa, isso é errado, né? O problema não está aí. Você se mutilar ou se transformar em um monstro, o problema é teu. Você é um maluco, tudo bem. Contanto que você não cometa crime, você é um maluco, beleza, não é? Não é a imagem exterior, mas sim a interior. E muitos desses monstros, eles não aparecem no exterior, eles ainda preservam a sua imagem, a sua réplica humana, mas dentro deles é que aqui está que reside o problema. Dentro não é humana, não é humana, entendeu? E se você for fazer a scan, né? Você passar por um scan, aí você vai ver que vários deles não são humanos. Claro que existe o ser maior, que eles dizem que existe ser maior que protege aquele ser lá, que ele vai ser o mestre dele, vai ser o guardião, entre aspas, né? Aí ele tá ali para guardar. Isso aqui é o guardião, é o ser maior que foi captado em câmera pela scan dentro de uma clínica. Mas você vê aqui, o que é que tem aqui? Que tipo de seres são esses que são liberados aqui, que são encarnados aqui? E eles nunca foram reencarnados como o velho árabe, eles são encarnados. Ou eles vêm lá debaixo do poço do inferno, ou eles vêm, dos reptilianos, entenderam? Oh, não, mas anime não me fez mal. O senhor já é velho, o senhor não pode se comparar com os jovens. Os jovens que são facilmente alienados, aliciados pela essa influência da anime. Por que eu falo isso? Eu tenho uma netinha que agora já foi embora daqui da Ásia. Ela é asiática, né? Praticamente, porque só tem eu de outra raça. O resto dela tudo asiático. A mãe é meia asiática. Os avós dela, exceto eu, são todos asiáticos, malaios, indonésios. Então o que acontece? Eu a criei desde pequena, porque a mãe sempre foi uma vagabunda. E uma vagabunda assim no senso, porque eu digo, se uma mãe não toma conta de uma filha, é uma vagabunda. Eu tomei conta de 4 e 5 com essa neta. Tomei conta sozinha, sem ninguém, sem amigo, sem ajuda, sem empregada, sem nada, ninguém, só eu mesma.
E o velho árabe tem o maior inveja e ódio disto, porque como reptiliano, ele odeia quem é guerreira e quem é do bem. Ok, legal. Então, eu criei essa menina de 2007 até 2018. 2018, a irmã levou ela para casa da irmã mais velha, que fica aqui só um minuto, né, de distância. Depois disso, a menina começou a ficar transtornada. A menina não queria comer mais, a menina não queria mais dormir à noite, estava com os olhos todo roxo por baixo. E eu perguntando, menina, o que é que tem? E ela só calada, só calada. Um dia, no final de semana, ela veio para passar o final de semana aqui. Quando elas deixaram isso, quando elas liberaram a menina, né? Queriam liberar. A menina veio passar uns tempos comigo. Um tempo não, final de semana, ela foi usar um computador que eu tinha, spare part. E eu vi, quando a menina estava teclando, eu olhei para o pulso dela, estava todo rasgado. Eu fiquei chocada. Eu disse, menina, que é isto? E ela não queria dizer nada não, vó. Diga, pelo amor, diga que foi isto. Depois eu vim a entender que ela estava se cortando. Aquilo é um tipo de alta punição, que ela, quando a pessoa odeia, está com tanta dor que não pode expressar, não tem ninguém para expressar. Apesar dela ter que ela podia falar de qualquer coisa que ela quisesse, eu nunca iria julgá-la. Nunca. E se a mãe dela, qualquer pessoa viesse contra ela, eu era a única a suportá-la e defendê-la. E toda contra todos os outros insetos. Eu não deixava nem a mãe dela bater nela. Eu ficava fula se eu visse a mãe dela tocar nela. Entendeu? Então eu vi aquelas marcas no pulso, a menina querendo matar, cometer suicídio. Eu vim saber, que eu vi com meus próprios olhos, eu fui um dia lá procurar a menina para levar algumas coisas que eu fiz para ela, eu cozinhei para ela. Eu vi a menina sempre usando o anime, sempre assistindo o anime. Eu comecei a entender que a psicopata da tia mais velha, que era a irmã mais velha da mãe dela, de 34 anos na época, estava deixando a menina assistir sempre o anime. E isso transtornou a menina. Quando a menina vinha aqui, eu não deixava ela assistir. Eu ficava sempre lá, passando comentários, julgando isto e aquilo, falando que isso é satânico, isso e aquilo, para ela tomar cuidado. Pouco a pouco a menina se recuperou. Pouco a pouco ela começou a comer novamente, ter aquela alegria, sair comigo, se alegrar, sorrir, a desabafar. E eu senti que ela voltou a ser o que ela era. Hoje em dia ela vai fazer 14 anos, eu não sei o que está acontecendo com ela. Elas não deixaram nada de rastro. Elas foram, a mulher, a mãe da menina arrumou outro cara que o pai dessa menina, da minha neta, deixou ela, largou elas. Era um sacana asiático irresponsável, largou elas. E ela encontrou outro cara, um cara mais velho do que ela, do inglês, alemão, e as levou para lá. E eu tô com medo, mesmo assim, levou para a Inglaterra, eu tô com medo, muito medo. Eu tento sempre procurar ela aqui na internet, não tenho. Os sites que eu sabia que era dela não mais estão ativados. Eu estou com muito medo, eu sempre sonho com elas. Eu sempre rezo para minha netinha porque eu a amo muito. Eu criei ela desde pequena. Ela vai fazer 14 anos, está numa idade muito vulnerável, por idade de ser atacada por predadores, gente ruim. Logo a mãe dela que também não presta. Entendeu? Digo, a mãe, que mãe não presta? A mãe que não cuidou da criança desde pequeno, não importa se ela teve ela com 17, ou com 20, ou com 30, ou com 40, ou 50, não importa. É a tua filha, tu tem que cuidar da desgraça ruim. A mulher bebia, a mulher tomava, como o velho árabe, tomava remédio controlado, porque não sabia, como uma aquariana, não sabia se controlar, né? Porque tinha amores perdidos, os caras não queriam ela, porque ela não sabia se dar valor. Aí o que acontece? Elas viram, viram, viram a cabeça, né? E ficam loucas e vão partir para as bebidas e as drogas, mesmo se for controladas.
Eu mesmo tenho essa idade, eu não tomo um gole de bebida alcoólica, não fumo e nunca tomo um remédio. Mesmo se eu estiver doente com a Covid, eu não vou para pedir ajuda a ninguém e eu me curo sozinha com as minhas mãos. Eu sempre curei o meu filho assim, a minha neta, os meus filhos, e com a ajuda da natureza e das ervas. Que por isso que o velho árabe me odeia, o miserável velho, porque ele não é nem orgânico, ele é. E foi a anime que ajudou aquela criança a passar por tudo aquilo. E eu mandei ela largar esse anime. Ainda bem que o padrasto dela parece que por ser mais velho, tem mais assim, sabedoria. E sempre está nos calos dela para fazer isso correto. Isso é correto. É um rapaz loiro, um cara loiro. Manda ela fazer isso correto, aquilo correto. Tem que ser tudo bem correto. Eu só espero que ele tome conta delas muito bem, porque ele prometeu que ia tomar conta da minha neta como se fosse a filha dele, orgânica, a biológica, né? Não como os idiotas aqui da Ásia, outros aí no Brasil, aí por fora, que fazem os filhos e desaparecem como árabes, asiáticos e brasileiros. E eu não quero saber, velho. Gostou, gostou, se não gostou, vai pro inferno, ok? Tem que ouvir mesmo, isso é a verdade. A verdade tem que ser dita. Se outros canais podem, por que não eu? Vai derrubar aquele site lá, velho maldito, aquele site lá do pastor Adélio, que fala também a verdade sobre as religiões. Por que tu ri? Por que tu ajuda ele? Tu ajuda ele, tu suporta o que ele diz. Que, na verdade, eu mesmo suporto ele. Eu acho que ele fala a verdade mesmo que ironicamente. Então, é por isso que eu digo que devemos sempre ver o que está errado com nossos filhos. Olha nos olhos deles, veja com quem eles andam, se ele não quer mais comer, se ele parece assim confuso, desorientado, sempre com raiva. Você tem que tomar o máximo cuidado, entendeu? Tem que tomar o máximo cuidado. E quando eles ficam assim sempre com raiva com você e batendo as coisas também, isso quer dizer que tem algo muito errado com seu filho. Você tem aqui o anime, você tem que tomar cuidado com o que eles assistem na internet. Não é que eles não devam usar a internet, mas tem que ser controlado, monitorado, ok? Tem que ter um moderador para os jovens e crianças, porque tem muitas coisas tóxicas aqui. Muitas coisas tóxicas que tem que ser monitorada pelas crianças, pelos adultos, né? Não deixar os jovens e as crianças assistirem. Esses animes são sim influenciadores na cabeça, na mentalidade, não sai aqui das crianças. É por isso que foram inventados. Porque o velho Ado está a defender. Lógico que é asiático, ele não é o externizado, ele não vem do Ocidente, ele vem do Japão. Por isso que o velho está a balançar, né, carregar o saco da Ásia. Como se no Japão não tivesse psicopata e serial killer. Lá tá cheio, aqui tá cheio de psicopatas também, horríveis. Alguns matam as mulheres, principalmente as prostitutas, e tiram os bicos do seio delas e as lábias delas, genitais, e colocam dentro de um flasco como decoração em casa. Isso é um alto grau de psicopatia, entendeu? Então não venham dizer, porque na Ásia tem que ser é tudo perfeito, não existe crime, não existe isso e aquilo. Existe. E eu posso provar. Quem me pedir, é só pedir que eu provo. Ok? Então vamos lá ao que esse cara aqui tem que falar. É um alemão. Claro que eles não devem culpar as crianças. A criança tem que ser sempre protegida e amada, como eu amei aos meus filhos e a minha netinha. Doutor Stein, aquela garotinha, ele está a falar aqui das crianças que são psicopatas de pequenas. Deve ter algo realmente muito errado por dentro. Não podemos fazer muito. Esses casos estão aumentando, em que as crianças nascem com a forma humana. Sempre existiu isso, mas não são realmente seres humanos. Sempre existiu.
em relação ao seu eu superior. Em vez disso, eles estão cheios de seres, quer dizer, o mundo está cheio de seres que não pertencem à classe humana. Muitas pessoas nasceram desde os anos 90 sem um eu superior. Não apenas nos 90, desde os anos primordiais já existiam psicopatas. Desde muito tempo atrás já existiam esses seres, só que a população deles eram mantidas em controle. Hoje em dia está fora de controle totalmente. Nessa época do Kalimatá, dos demônios, né, da era de Aquários, é que devemos tomar mais cuidado, porque agora que o bicho está pegando. O bicho está pegando agora. Eles se acham no dever e no direito de fazer acontecer. E eles estão encarnando os seus povos aqui. E tirando, através de pandemia, os seres mais orgânicos. Não são reencarnadas. Quer dizer, elas não são humanas, né? Então elas são encarnadas, são coisas do mal, mas não quer dizer que você vai maltratar seus filhos por causa disso. Mesmo eles são do mal ou não, é o nosso dever tomar conta deles, mas o meu conselho seria: não tenham filhos hoje em dia, só babacas, idiotas, que não assistem vídeos como esses aqui, que continuam a abrir, né? Abrir, parir, abrir, para, abre, pare, abre, pare, abre, pare. Isso é uma coisa ridícula hoje em dia, se não uma tragédia para esse paradigma e essa terra. Porque hoje em dia o bicho está pegando. E como? Mas são formas humanas preenchidas com uma espécie de demônio. Mas são humanas cuja interior, eu vou dizer, o corpo etérico é de um demônio. Existe um grande número de pessoas idosas por aí que na verdade não são seres humanos, como o velho árabe, não são seres humanos. E alguns deles têm até o chifre, né? Você sabe, o velho árabe tem um chifre, mas ele coloca por cima por causa de ele usa um chapéu para esconder o chifre. Mas apenas natural. Mas isso é natural. Eles são seres humanos. Então existe um grande número de pessoas idosas por aí que na verdade não são seres humanos. E isso não é natural. Eu não dizer que é natural. Eles são seres humanos apenas no corpo, em sua forma. Não podemos, entretanto, criar uma escola para demônios. Demônios tem que, quer dizer, quando crescer, né? Quando fazer crime tem que queimá-los vivos logo de vez. E não uma senhora que benza, uma idosa que benza, que é do bem, que vive na roça, que é vista como uma servente do diabo, como o velho árabe falou, com esses padres aí fajutas, dizendo que as benzedoras da roça e outras, eu não digo aqueles charlatões que ganham dinheiro com espiritualidade, mas eu estou a falar das velhinhas nas roças que benzem as pessoas porque tem esse dom e elas têm que ajudar as pessoas e sem dinheiro, sem interesses monetários, ok? E, né? Eles julgam essas senhoras aí, como julgaram a Madre Teresa de Calcuta, falando que ela fazia tráfico de criança. Isso foi a maior defamação do século contra aquela pobre senhora da Albânia. Era uma senhora simples, como se diz aqui, freira simples, que foi para lá com a intenção genuína de ajudar os pobres que ninguém ajudavam lá na Índia. E no final ela foi massacrada, foi humilhada lá, mas ela continuou com perseverança e coragem e fé que ela ia conseguir. Quando ela morreu, fizeram da organização dela um cabaré. Começaram a infiltrar elementos criminosos, né, de intenções duvidosas, que
que lidava com o tráfico de crianças. E esses povos eram os próprios indianos, não tinha nada a ver com Madre Teresa. Madre Teresa já havia ido embora há muito tempo. Depois de vários anos depois que eles começaram a infiltrar, a fazer negócio com tráfico de crianças, que é muito comum na Índia. Isso aconteceu depois que ela morreu. Não tem nada a ver com a senhora, mas o velho árabe miserável tem que falar da mulher só porque era uma senhora do bem. E ele odeia as mulheres do bem. O velho só gosta de mulheres safadas que batem nas crianças, que matam elas, que deixam os machos delas bater e estrupá-las. Que velho miserável. Que vem à existência terrena foram determinados há muito tempo. Exatamente os indivíduos que vêm à existência terrena foram determinados há muito tempo. O erro cósmico certamente não é impossível, quer dizer, não é ruled out, né? Não podemos descartar essa possibilidade de ser um erro cósmico. Eu não acho que é erro cósmico, já é muito bem programado, muito bem planejado, não é erro cósmico. Os relacionamentos dos indivíduos que vêm à existência terrena foram determinados há muito tempo. Existem também gerações nas quais os indivíduos não desejam vir à existência terrena, vamos dizer, humanos, não desejam vir aqui e se conectar com a fisicalidade, se não querem, ou partir imediatamente desde o início. Ou eles querem sair assim que eles entram, assim que eles estão prestes a nascer, a sair da barriga da mãe, o que eles fazem? Eles saem fora, saem de campo e outras coisas ruins entram no lugar daquele ser humano. Em tais casos, entram outros seres que são chamados de entrantes, que não são muitos do bem, né? Isso é algo que agora é bastante comum, que está aumentando. Eu já havia falado há 2 anos atrás que está aumentando isto. Eu sempre notei, e eu notei através dos meus filhos, de outras pessoas, até mesmo uma parenta minha que nasceu nos anos 50. Essa mulher é um demônio em figura de gente. A mulher desde pequena, a mulher gosta de bater em cachorrinho, é uma miserável de escorpião. Gosta de bater em cachorrinhos desde pequena. Gosta de bullying as pessoas. Era rude com a mãe dela, uma mal filha. Mal mãe, uma nojenta que não cuidou da filha, quem cuidou foi a mãe. Uma mulher que falava em tirar sangue das pessoas e comprou até livros de feitiçaria. Então você vê que não é apenas hoje em dia. Há muito tempo atrás já havia essas entidades por aqui. E sem falar que ela fazia tanto feitiço que um por um foi embora da vida dela. A mãe dela, um irmão, a irmã e o marido. Ela tirou tudo da vida dela através de feitiçaria. E quando ela se depara com alguém mais forte, ela se projeta como uma boa escorpiana, como o velho árabe que é de escorpião, ela se projeta ao próximo, sabe? Tipo manipulador. Eu não tenho medo de pessoas que jogam magia sobre mim. Eu sei o que fazer. Isto é se projetando, porque ela já está com a consciência dela já está sentindo-se culposa do que ela fez, dos atos que ela faz, porque a pessoa já começou a entender o que ela fez, né? Que ela está por trás de todas as mortes que aconteceram dentro da família. E sem falar que até o túmulo da mãe ela vendeu, que não foi nem ela quem pagou. Foi outra pessoa que pagou, foi a irmã dela que pagou. Ela vende até o túmulo da mãe por dinheiro. Sem falar que ela ganha uma mesada boa que o marido deixou. Então, isso não é uma entidade do bem, isso é uma entidade do mal. E essas entidades têm mais sorte na vida do que qualquer outra pessoa. Mas quando elas se deparam com as pessoas mais fortes e do bem do que elas são, elas tentam te evitar, elas te bloqueiam nas redes sociais, porque elas não querem ouvir o que a gente tem para falar delas, entendeu? E elas ficam se projetando ao próximo. Quando todo mundo que já conhece elas sabe do tipo de pessoa que ela é. Gosta de manipular uma pessoa contra outra, etc. Em tais casos,
Então, existem também gerações nas quais o indivíduo deseja ouvir a existência, ok? Em tais casos, entram outros entrantes que não são muito adequados. Isso é algo que agora é bastante comum. A mulher é tão ruim, que ela foi uma gêmea, que ela chutou a outra morreu e ela ficou. Eu acho que a humana foi embora e o demônio ficou. Que os seres humanos ainda andam sem o eu interior, um eu superior. Eles realmente não são seres humanos, mas tem apenas uma forma humana. Eu já vi muito isso, muito ao meu redor. Oh, gosh, muito. São seres semelhantes aos espíritos, não são espíritos da natureza, coisa nenhuma. Aqueles são reptilianos, nada de espírito da natureza. Aqueles são pior do que espíritos da natureza. Nada a ver com duendes ou gnomos ou pixies, nada a ver. São pior, são reptilianos de alto calibre, como o velho árabe de escorpião e essa parenta minha, que eu até já desonrei essa pessoa, já, para mim essa pessoa não existe mais, isso é uma víbora. Depois que eu sou uma pessoa sensitiva e eu descobri o que ela fez com a própria família, eu comecei a detestar essa mulher e ela está com medo da represália. Que não reconhecemos como tais, porque circulam na forma humana. Mas as pessoas podem ver pelo ato daquele bicho, aquilo é um bicho. O bicho só vale tirar sangue dos animais e não é uma boa mãe, ou pai, ou filho, ou filha. A gente vê por aí, a gente tira-se por aí que esse povo não presta. Tanto é que quando eu era pequena, tinha essa víbora dizia para mim: nossa, ela tá sempre querendo ser a boazinha. E ela é mais velha do que eu, 6 anos. E a bicha age como se fosse mais novinha do que eu. Mais velha e com o cérebro de cucu, de 12 anos de idade. Só pensa em si, só quer tudo para si, gananciosa. E só pensa em coisas materiais, coisas assim como baladas, machos, e já velhas, já não tem vergonha na cara, assim, ter poucos anos de idade, não tem vergonha, uma senhora já de idade. Eles também são bastante diferentes dos seres humanos no que diz respeito a tudo que é espiritual. Eles podem, por exemplo, nunca se lembrar de coisas como frases. Ele tem a memória apenas para palavras, não para... Como o velho árabe também, tem que usar o Google Tradutor para criar frases, porque eles não sabem nem falar. Eles usam monossílabos. Sim, não, sim, não, sim, não. Mas tem também as crianças que são especiais, né, que também falam em monossílabo. Aquilo ali é um presente do universo. Aquilo é uma maravilha que o velho árabe quer bulir. O velho árabe maldito odeia quem é especial, porque ele é o retardado no final. As crianças especiais são realmente especiais, elas são as maravilhas, inocentes. Eu adoro. E também as autísticas. Eles têm memória apenas para falar. O enigma da vida não é tão simples. Quando esse ser morre, ele retorna à natureza de onde veio. Claro, ele está falando do cadáver, né, do corpo, mas não o corpo etérico, não a consciência que vai de volta para o universo. O cadáver se decompõe, lógico, mas não há dissolução real do corpo, né? Mas aí também vai ser destruído com o tempo. E o ser natural retorna à natureza. Também é possível que algo como autômato possa ocorrer. Todo o organismo humano existe e pode ser possível automatizar o cérebro e desenvolver uma espécie de pseudo-moral. Eu não entendo o que esse povo quer dizer. Eu acho que eles estão falando em germânico, porque a gramática sax. Então, o que eu ia falar, né? Eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Ok. O ser natural retorna à natureza. Também é possível que algo como um autômato possa ocorrer. Todo o organismo humano existe e pode ser possível automatizar o cérebro. Não gosto de falar sobre essas coisas, pois muitas vezes somos atacados, mesmo sem eles.
Imagina o que as pessoas diriam se ouvissem que dissemos que existem pessoas que não são seres, mas é verdade. Olha aí ao redor. Cegos são aqueles que não querem ver. Olha aí ao nosso redor. A pessoa tirar as entranhas da outra, isso é normal? Isso é coisa de humano? Não, mas o velho Ara fala, é humano, é porque ele é um bicho. Ele é um reptóide maligno de alto calibre, de hardcore. No entanto, esses são fatos. Mexer com a criancinha inocente, um animal, aquele negócio lá do bilia com animais, bedobilia com as crianças, e várias coisas, isso não são coisas humanas, são coisas demoníacas. Nossa cultura não estaria em tal declínio se as pessoas sentissem mais fortemente que várias pessoas estão por aí que, por serem completamente cruéis, se tornaram algo que não é, são humanas. E não é. Elas são inavalíveis. Você não pode contá-las com nada, nada, nada. Nem se você estiver morrendo. Se você vier se elas vierem em tua porta, se você for na porta dela pedindo um copo d'água, ela joga água quente na tua cara de tão ruim que é. E, infelizmente, eu estou ao redor desses povos. Infelizmente. Eu sendo diferente. Estou ao redor desses psicopatas. Mas ao invés disso, são demônios em forma. E são aqueles que chutam um animal na rua, aqueles que matam os moradores de rua, queimam-nos. Aqueles não são humanos. Entendeu? Aqueles não são humanos, jamais serão. Então, como resolver isso? Isso é, se você realmente é humano, humana, então tente olhar ao seu redor, as pessoas ao seu redor. Não que você deva ser sempre desconfiada e ter medo até de tua sombra, mas você tem que ter o maior cautela. Olha o teu filho em casa, como está, uh, como ele está se comportando, a tua filha também, se possível, né? Um neto, uma neta já grande. O teu macho em casa, seja marido ou macho, seja lá o que for, olha o sinal desses povos. Eles querem te agredir, eles planejam mal para ti, eles desejam mal. Cai fora enquanto é tempo, se a casa é tua, manda eles embora, por bem ou por mal. Porque hoje em dia, o bicho está pegando. Abriram portais dos infernos. Tudo e todo o inferno está sendo liberado aqui. E nós temos que nos resguardar ao máximo. Aqueles que são mesmo da paz e não um pseudo da paz como o velho árabe que fingem ser. Só em público eles fingem ser os santos. Sabe, essa mesma coisa do reptiliano. Reptilianos, eles fingem ser o que não são, entendeu? Eles fingem ser um anjo, assim, corpo humano, um anjo. Mas por trás você não sabe que eles são capazes de orquestrar, entendeu? Eles são assim, mas você não sabe dentro da alma o que é que tem lá, nem almas tem, o que é que tem lá no lugar do eu maior desse ser. Ok? Então tem que ter maior cuidado com as pessoas hoje em dia. Tem que ter maior cuidado do que a gente tem que ter cuidado com os animais ferozes. Maior cuidado do que ter cuidado com almas penadas, porque a alma penada não faz mal. O que faz são os demônios que estão dentro de um corpo humano e fora deles te atentando. Ok?